Olá, turma, sejam bem-vindos a esta videoaula. Espero mais uma vez contribuir com o aprendizado de vocês. Vamos nos preparando, para o novo conhecimento. Desejo desde já um dia excelente, um dia maravilhoso. E assim vamos começar a nossa acolhida, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Isso tem que ser a nossa base, tem que ser a nossa verdade. Não podemos apenas fingir que fazemos isso nesse momento de acolhida, mas que você possa de fato reservar esse tempo para Deus da melhor qualidade. Deus merece tudo de bom, tudo de melhor. Então, que seja o melhor tempo, o melhor local, você se programa, se reserva, tá nessa acolhida para dar o melhor para Deus. Assim como o tempo, como a disposição. Então, vamos lá nessa oração ter fé para que a gente possa conseguir superar todos os problemas, que a gente possa dar a volta por cima, e sair ileso de tantas situações. Mas tudo isso é pela fé. Por nós mesmos, nós não teríamos como fazer isso pelas nossas forças humanas. Tem que ser pela fé mesmo. Por isso vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ajude hoje e sempre. Não só nós mesmos, mas aqueles que estão próximos, como sempre falo, É bom a gente rezar por nós e também pelos outros. Essa é a nossa missão, na verdade. E também vamos pedir, através da consagração, que Maria nos proteja, nos ame cada vez mais com o seu amor de mãe, amor maternal, E assim também vamos ficar mais protegidos ainda, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como um filho de propriedade vossa. Amém. Bem, sobre a agenda, A gente finaliza hoje o módulo 2. Vamos trabalhar com as páginas 88 a 93. E a orientação que tem para vocês na agenda, gente, sobre esse cordel, vou dar agora, tá? Que no caso, ó, seriam as páginas 94 e 95. Mas vai ter uma adaptação, como vocês estão vendo aí, ó. Adaptado. Não é para seguir exatamente os passos dessas páginas, porque não seria possível, A gente não teria o material agora, durante a pandemia, para fazer isso. Eu peço desculpa porque é, eu tenho a alergia, gente? Então, essa tosse alérgica, essa parte mesmo é inevitável. Peço desculpa mesmo, mas temos que superar isso também. Vai dar certo. Então, vou ler aqui um pouquinho para a gente introduzir a atividade de casa. Conheça melhor o tema. A literatura de cordel é um gênero literário popular escrito em forma de rimas, muito comum na região nordeste do Brasil. Originado de relatos orais, surgiu no século XVI, durante o Renascimento, quando se popularizou a impressão de livros. O nome cordel tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos são expostos para venda, pendurados em varais feitos de cordas ou barbantes. Normalmente, esse tipo de texto é ilustrado com xilogravuras, técnica de origem chinesa em que um desenho é entalhado em madeira, como uma espécie de carimbo. Usa-se tinta sobre o desenho em relevo e uma prensa para revelar a imagem no papel. Então, só a primeira parte para você saber que vamos trabalhar com literatura de cordel. Vocês já fizeram isso com certeza com a professora Valdiana, na língua portuguesa, mas vamos fazer aqui em outro sentido, não no sentido mais gramatical, de gênero textual, não é isso, mas é tipo um apelo, algo mais religioso, mais social. Então, a literatura de cordel, vocês já sabem que essa rima, você cria de acordo com o tema,
O tema vai ser dado, você vai criar suas rimas. No caso, ó, vocês vão criar essa rima com o tema Proteja Nosso Planeta. Tá? Vocês vão usar a criatividade para desenvolver esse tema de proteção ao nosso planeta. E quais são as orientações do poema, né, do cordel? Ele tem que ter 3 parágrafos, ou seja, 3 estrofes, e pode ter 4 ou 5 versos em cada parágrafo desse, que são as linhas, né, os versos. Você também vai fazer um desenho para só ilustrar, pode ser um desenho pequeno, que é presente a xilogravura. Você pode pesquisar mais sobre xilogravura, mas aqui eu trouxe alguns exemplos para você ver que como fossem essas silhuetas, geralmente, na maior parte, só na cor preta, o preto e branco. Você não precisa colorir, mas precisa passar um lápis forte, né? Se for lápis de cor ou caneta, que fique assim na tonalidade bem forte. E você vai fazendo aí pequenos desenhos ou grandes desenhos ao lado do seu poema, embaixo, em cima, para poder ilustrar, tá? Sobre o capítulo 3, que é a continuação, né? Estamos vendo, na verdade, a ética nas tradições religiosas. E a leitura da página 88. Vamos lá. Da seção Os Povos e o Sagrado. A experiência da transcendência muitas vezes leva o ser humano a agir de maneira ética em seu dia a dia. Esse agir, baseado na experiência do sagrado, deve promover a dignidade da pessoa e o viver em plenitude, por meio do amor e da justiça. Lê esse trecho do livro do profeta Isaías, que explica a relação entre fé e vida na tradição judaico-cristã. Então, o profeta Isaías escreveu aqui, ó, no capítulo 61 da Bíblia tem, do livro de Isaías. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele me enviou para dar boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros, para promulgar o ano da graça de Javé e para consolar todos os aflitos de Sião, para transformar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em roupa de gala. Profeta Isaías. O que é que a questão do povo e o sagrado, né, a parte bíblica também tem a ver com a ética, com o tema. Ó, estamos vendo a ética nas tradições religiosas. Nessa tradição aqui, vocês já conseguem, sabendo o que é ética, né, já estudando, vocês conseguem perceber onde se encontra a ética aqui nesse primeiro trecho, nessa primeira parte? A explicação diz: a experiência da transcendência muitas vezes leva o ser humano a agir de maneira ética em seu dia a dia. Ou seja, quando se tem uma experiência com Deus, com o transcendente, a pessoa não se torna apenas uma parte espiritual, mas também, socialmente falando, ela muda. No caso da questão da ética, ela vai agir de acordo com os princípios de justiça, de amor, de verdade, né, de cuidar do outro. Isso está se encaixa na ética. Foi o que o profeta Isaías está dizendo aqui. É para que ele veio, o que vai fazer e tudo mais. Na outra seção, cuidado com o mundo, na página 89. Entre os princípios éticos das tradições religiosas está o cuidado com a natureza e com a vida. A prática desses princípios pode influenciar a sociedade de forma positiva, promovendo uma reflexão sobre a relação de cada um com o mundo em que vivemos. Leia a seguir uma reportagem sobre uma jovem canadense que descobriu, por meio de um trabalho escolar, uma forma de acelerar o processo de decomposição do plástico. Seu projeto contribuiu e contribui para a preservação do meio ambiente e pode ser exemplo de um agir ético que minimiza o impacto negativo da ação do ser humano no planeta. Vocês podem acompanhar, gente, na página 89. Só um instante.
a leitura, tá? Pa- Peguem aí o livro para a gente ler junto, página 89. Daniel Burd. O experimento apresentou resultados muito positivos em termos ambientais. Em apenas 6 semanas, 43% do material já havia sido decomposto. Sua liberação apenas de água e de baixa quantidade de dióxido de carbono. Segundo o jovem, o sistema é barato, eficiente e facilmente aplicável em nível industrial. O sistema é simples e é justamente esse o ponto de avaliar de auto da autoinvenção, desculpa, pois permite que ele seja eficiente sem a necessidade de grandes aparatos tecnológicos ou investimentos financeiros. Tudo que você precisa é de um fermentador de seus micróbios e de sacolas plásticas, explicou Burd. A cada ano são produzidos mundialmente em média 500 bilhões de sacos plásticos, que são responsáveis pelo uso de 1,6 bilhões de barris de petróleo e um estrago ambiental sem medidas. É o que temos aqui na página 89, a leitura, o resumo desse projeto, né, onde Daniel Burge ele fez está fazendo, na verdade, essa ação, essa a tentativa de diminuição desses impactos, né, no meio ambiente, principalmente a questão das sacolas plásticas. E é como se fosse uma máquina, precisa realmente de um fermentador, de uns equipamentos, mas é super simples, dá para fazer caseiro mesmo, e assim ele já está ajudando o meio ambiente. Aí a gente fica se perguntando o que também isso tem a ver com a ética, o que esse projeto, o trabalho desse rapaz está contribuindo com o tema. Justamente, gente, a ética, ela se envolve nessas questões do bem comum, tá? Não, pensando coletivamente ou individualmente, mas quando se pensa no bem que vai fazer para todos, né, de forma geral, isso a gente já está falando de ética, já estamos fazendo ética, né, praticando a ética, esses princípios bons, os princípios que a gente sabe que está correto. Todo mundo sabe que é correto fazer o bem. Então, a pessoa pensou dessa maneira, né, nesse projeto, e ajuda aí o meio ambiente. Aqui, ó, certa a explicação, né, o que tem no livro de vocês sobre Daniel Burt, mas eu queria que vocês pegassem um livro para a gente trabalhar, né, se sentir mais dentro de uma sala de aula mesmo. Página 90. Agora realmente vocês vão precisar do livro, porque não tem não, certo? Ó, a leitura não, vocês vão acompanhar aí mesmo. Como vimos, na tradição religiosa cristã, a ética é baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus, que ensina seus seguidores a humanizar as atitudes em relação aos outros, para que se construa uma sociedade mais fraterna e igualitária. Hoje, no Brasil, o termo humanização faz parte do vocabulário de vários setores da sociedade. Fala-se em humanização na saúde, no trabalho, na política, na economia, no trânsito, entre outras áreas. Vamos ler um texto que trata da humanização na área da saúde. Página 90, tá? Pega aí. Uma das diferenças entre o ser humano e os animais racionais é que seu corpo biológico é envolvido, desde a infância, por uma rede de imagens e palavras apresentadas primeiro pelos pais, pelos familiares e em seguida pela escola, pelo trabalho, enfim, por todas as relações sociais. É esse banho de imagens e de linguagem que vai moldando o desenvolvimento do corpo biológico, transformando em um ser humano com estilo de vida singular. Como somos dotados de linguagem, podemos construir redes de significados que compartilhamos em maior ou menor intensidade em nossos semelhantes e que nos dão uma identidade cultural. Dessa forma, somos capazes de transformar imagens em escultura e pintura, sons e música, sons em músicas e palavras, palavras em poesia e literatura, ignorância em religião, arte e saber em ciência. Somos capazes de produzir cultura a partir dela, intervir e modificar a natureza, transformar
doença em saúde, por exemplo. Contudo, a palavra pode fracassar, e quando a palavra fracassa, somos também capazes das maiores arbitrariedades. Mas, então, o que é humanizar? Humanizar é garantir à palavra a sua dignidade ética. Ou seja, para que o sentimento humano, as percepções de dor ou de prazer sejam humanizadas, é preciso que as palavras que o sujeito expressa sejam reconhecidas pelo outro. Humanizar a assistência à saúde é dar lugar não só à palavra do usuário, como também à palavra do profissional de saúde, de forma que tanto um quanto o outro possam fazer parte de uma rede de diálogo. Página 91. O compromisso com a pessoa que sofre por ter as mais diversas motivações, assim como o compromisso com os cuidadores e testes entre si. Cabe a esta rede promover as ações, campanhas, programas e políticas assistenciais, tendo como base fundamentalmente a ética, o respeito, o reconhecimento mútuo, a solidariedade e a responsabilidade. Para resolver esses desafios e melhorar a eficácia no atendimento à saúde, não basta investir na eficiência técnico-científica e na racionalidade administrativa. Qualquer atendimento à saúde, assim como qualquer relação entre gestores e equipes profissionais, é caracterizado pelas relações humanas. É preciso, portanto, estar atento a princípios e valores como a solidariedade, a ética na relação entre os gestores e profissionais. Peraí, repetir, né? Não, tá certo. Relação entre gestores, profissionais e usuários. Uma ética que acolha o desconhecido e imprevisível, que aceite os limites de cada situação e que seja pautada pela abertura e pelo respeito ao outro como um ser singular e digno. Desculpa. Eu não vou ler o último parágrafo, tá? Mas para a gente resumir essa humanização, ele diz que não adianta ter bons equipamentos nos hospitais, né, em clínicas, isso voltado para a área da saúde. Não adianta ter a melhor equipe, né, que são os mais prestigiados, mais conhecidos, se não existe o cuidar do outro, se não existe dar importância para o outro, principalmente para as pessoas que estão sofrendo, quer seja os pacientes, quer seja as famílias pacientes, ou toda a comunidade que ali está envolvida, né, na parte da saúde, os próprios funcionários de eh, serviços, deixa eu ver a palavra, mais simples, né, serviços mais simples, até mesmo os serviços mais complexos, como cirurgiões e outras funções, tudo tem que haver a humanização, ser humano nessas horas, né, é o ser humano mesmo. O ser humano tem que ser humano. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou tentando falar. Né? A pessoa, o homem, a mulher tem que ser bem humano, tem que ter humanização, tem que ser simples ao mesmo tempo que é profissional, porque uma coisa não exclui a outra. Ser firme ao mesmo tempo que você tem que ser justo também. Entre tantas outras coisas. Muitas coisas envolvem a humanização, mas principalmente se colocar no lugar do outro. Eu acho que a palavra-chave é essa. Coloque a empatia, né? Se coloque no lugar do outro e vai dar tudo certo. E na página 92, para a gente finalizar. Em 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Geralmente, esta data é marcada por manifestações em favor dos direitos humanos em todo o mundo. Entre as manifestações de 2012, a marcha ocorrida em Santo Domingo, na República Dominicana, chamou a atenção por mostrar rostos de pessoas torturadas durante a ditadura de Rafael Trujillo, pela qual passou o país de 1930 a 1961. Aí está aqui o que explicando o que é ditadura, tá? É uma forma de governo não democrático, caracterizado pelo abuso de autoridade que restringe a opinião e a liberdade das pessoas, e usa da violência e parcialidade nos julgamentos e nas tomadas de decisão. Não só na República Dominicana, né? Muitos países também houve ditadura, inclusive o nosso país, né, o Brasil, houve um tempo que foi tomado pelos militares
é chamada ditadura militar. Vocês já viram isso em história, com certeza, com a Juliana. Mas é, deixa aí essa crítica, né? Deixa essa observação. Também a ver com a ética, né? Não é que esteja aplaudindo a ditadura, não é algo bom, né? Não, jamais vai ser isso. Essa marcha, na verdade, é uma crítica, né? Colocou aí os rostos, tal. Isso foge da ética. Quando se tem uma ditadura em um país, ela com certeza foge da moral e da ética. E então, finalizamos aqui. Tenham um excelente dia, abraço e até a próxima aula.